Bom dia a todos. Vamos para mais um módulo do nosso curso de Programação em Linguagem C. Hoje o módulo 6, e ao contrário do que eu prometi no módulo 5, hoje nós vamos ver um assunto um pouco diferente, que vai ser formas de fazer depuração em programas. Isso é muito importante, pois, como no módulo 5 nós vimos a lasta de repetição, e que às vezes são bem complexos de verificar se estão corretos ou não, então esse assunto cai muito bem com uma forma então de vocês terem meios de poder verificar erros em programas de várias formas distintas, tá? Eu elenquei aqui então 3 grupos de depuração que nós vamos ver hoje, então. A primeira delas, então, depuração de formas bem básicas, usando, como a gente já fez algumas vezes no curso, comandos text, color e vamos ver também hoje o printf. Depurações mais tradicionais, como usar o famoso chiqueirinho e depuração da própria ideia do code blocks, e depuração de programas de formas mais alternativas, tá? São programas mais complexos de se depurarem, principalmente programas maiores, programas que envolvem ponteiros e programas que são gráficos, tá? Principalmente programas recursivos, que nós não vimos ainda no curso, nós vamos ver em módulos mais para frente. Então, olha só. Depurando então com text e color, tá? Que são coisas bem típicas da Canvas, tá? Então, se eu quero depurar, se eu quero entender quanto que vale um parâmetro, ou se um parâmetro é correto ou não, então eu posso simplesmente chamar a função text e imprimir esse texto na tela. Então eu posso acompanhar uma tecla pressionada quando o mouse move, como a gente já fez isso várias vezes. Vocês podem então acompanhar o valor das variáveis e entender então se elas estão corretas ou não. Então eu posso chamar isso Claro, aqui na função keyboard eu não posso chamar a função text porque a keyboard não pode desenhar nada, tá? Mas na função render, então eu posso chamar a função text e imprimir as coordenadas do mouse, ou, como está aqui em cima, imprimir então o valor de uma tecla que foi pressionada. E a color, então, por exemplo, se uma variável for maior que a outra, eu posso mudar a cor que eu estou pintando na minha tela. Então, se mudar de uma cor para outra, você sabe, então, que um teste condicional foi verdadeiro. Então, vocês podem criar vários artifícios de programação para verificar, então, se uma parte do código foi chamada ou não, e assim começarem a entender melhor o que está dando de errado no programa. Mais à frente, no módulo, quando nós for tratar as questões de string, nós vamos ver também o comando sprintf, que ele é muito útil para eu fazer depurações mais elaboradas, tá? Ao invés de simplesmente imprimir um texto com uma variável, eu vou poder então criar mensagens mais elaboradas, o que vai ser bem útil para nós. O comando printf também é uma outra forma que é a mais comum, todo mundo que faz programas não gráficos faz uso do printf, e na Canvas eu também faço uso do printf, tá? Como a gente já viu lá no passado, então a função mouse, toda vez que o mouse é movido, aqui tem então um printf, que é o que printa aqui essa minha tela pretinha aqui nesse console. Então ele imprime informações do botão do mouse, o estado do mouse, da rodinha, a direção e outros parâmetros mais, tá? Então para isso vamos ver então rapidamente agora o comando printf. Então o comando printf é um comando padrão da linguagem C e a ideia dela então é imprimir texto no console, que é essa nossa então telinha preta aqui, né? Então o mais comum, exemplos típicos de programação, né? Printf passou aqui. Para que imprimir mensagem passou aqui? Quando o programa fica muito grande, vocês não têm certeza se um módulo foi chamado ou não. Então tu bota um printf, passou aqui, então se tu vê no log que apareceu aquela mensagem, significa que o programa realmente passou naquela parte do código. Aqui no caso eu botei /n aqui realçados em vermelho, tá? Para cada vez que eu der um /n no printf, então ele vai pular uma linha, então a informação não vai ficar toda emendada. Você pode então organizar ela linha após linha para ficar mais fácil de fazer uma depuração do programa. Com printf, então eu posso imprimir, por exemplo, variáveis inteiras, tipo a variável aqui int, com printf com o argumento %d, aqui entre aspas, e a variável i. Então a variável i com o formato %d, ela é impressa em formato inteiro. Assim também como a função text na Canvas, tem a função text que eu posso passar como argumento um caractere, um inteiro, um float e assim por diante. Tá? Também eu posso imprimir uma variável do tipo char, no caso aqui char c igual a x, e aqui embaixo então tem o printf, onde eu tenho então aqui o argumento é %c, para indicar então que eu vou imprimir ela como sendo um caractere.
Se eu botar aqui %d, ele vai imprimir como sendo um inteiro, assim como um caractere. Então aqui vai aparecer na tela a letra X. Mesma coisa para float, só que agora o argumento então é %f. Então observe, né? Aqui botei um espaço, então ele vai imprimir um espaço. No local do %f, o valor da variável f, mais um espaço, e depois ele pula uma linha. Aqui ele só dá um espaço e imprime o caractere. Então é importante adicionar espaços e /n para ficar mais fácil de poder olhar aqui nessa nossa telinha aqui de console e verificar como que as variáveis elas estão se modificando. Para mais informações do quando printf e outros mais, temos aqui então no site da disciplina, né, uma apostila de linguagem de programação. Sei que tem vários e vários exemplos de outras coisas mais que você pode então fazer com o comando printf. Agora é uma solução de depuração bem mais elaborada, tá, para problemas maiores, que é o chamado de chiqueirinho, tá? Então a ideia do chiqueirinho é eu ter para cada variável do meu programa, aqui x, y, raio e cor, 4 variáveis, eu crio uma tabela então para cada uma dessas 4 variáveis, e à medida que o meu programa for executando, então eu vou acompanhando o valor dessas variáveis. Isso é bem comum de programação para quem está começando programação em algoritmos, tá? Que ainda não tem compilador para poder depurar. Então a depuração na mão, assim, ela é bem interessante de ser feita, tá? Eu vou alternar aqui então para vocês fazerem em tempo real essa depuração aqui. Então olha só, como é que se faz uma depuração então com chiqueirinho, tá? Então aqui tem as minhas variáveis. Nessa linha aqui em cima, né, eu defini as variáveis, mas nenhuma delas foi inicializada, ou seja, quanto vale x? Não posso afirmar nada, nem y e nem raio. Na próxima linha tem uma outra variável chamada cor, e falei que cor é igual a 2. Então nessa linha de código aqui, quando eu estiver depurando meu código, eu vim aqui no campo cor e falo que ele vale 2. Tá? Então nessa linha cor vale 2, x, y e raio ainda não se sabe o valor. Na próxima linha eu falo que x é igual a 100, então eu venho aqui na tabela e guardo 100 nesse campo. No próximo campo, linha, y igual a 200, então eu venho aqui e boto 200. Agora vai entrar um laço de repetição, né, com o nosso for aqui, né? E olha só, para esse laço então, raio igual a 10. Então aqui inicializei a minha variável raio, que passa a valer 10. E agora no for então eu venho para o teste de condicional. Quando eu pergunto, raio é menor que 30? Então eu venho aqui na tabela e vocês vão ver, opa, o raio vale 10. 10 é menor que 30, tá? Então o laço vai executar. Na sequência, o primeiro comando eu vou citar uma cor, que vai ser a color com o parâmetro cor. Quanto vale cor? Cor está aqui, vale 2. Então nesse momento ele vai setar a cor vermelha como a cor corrente. Ele vai desenhar então um círculo na posição XY, que é na posição que está aqui, na posição 100, 200, com um raio que vale 10, e aqui o número de lados, que não é uma variável, mas vale 20. Na sequência, x igual a x mais 20. Então, olha só, então eu vim aqui no campo x valia quanto? Valia 100. 100 mais 20, 120. Então, esse número de cima aqui, automaticamente, ele já está antigo, não vale mais. O que vale agora é o x 120. Na sequência, o y aumenta 40, então agora ele vai passar para 240 o valor da minha variável y. Aí eu pergunto, na sequência, próxima linha, x é maior que 120? Aí vocês vêm aqui e veem, ele é igual a 120, ele não é maior que 120, então essa linha não é executada, pois x vale 120 e aqui a condição é x maior que 120. Aí o loop vem para cima, ele vai incrementar o meu raio, então mais igual a 5, então que era 10 passa a valer 15. E agora ele vai perguntar, raio é menor que 30? Tá aqui, ó, raio vale 15, é menor que 30. Então ele vai executar o laço mais uma vez. Ele vai setar a cor, que ainda é 2, então vai setar a mesma cor que estava antes. Vai desenhar aqui outro círculo agora na posição 120, 240. E vai incrementar o x, que vai passar agora para a valer 140, aqui, ó, x mais 20. E o y mais 40 vai passar então aqui para 280. Era 240, mais 40 é 280. X é maior que 120? Está aqui, ó, não, ele é 140. Então, nesse momento, a variável cor mudou e agora passa a valer 5. Então, 2 aqui já é coisa do passado.
O laço volta, o raio vai ser incrementado, vai passar agora a valer 20. Pergunta, o raio é menor que 30? Sim, menor que 30. Então, ele vai executar o laço, vai imprimir agora a nova cor, que agora é a cor 5, vai desenhar mais um círculo, vai incrementar o X aqui, que vai passar para 160, e assim ele vai executando até que chega o momento em que o raio, quando o raio chegar aqui a 30, daqui 2 iterações, está em 20, vai para 25, vai para 30, quando chegar em 30, então esse programa para e está finalizado a minha execução, certo? Então esse é o famoso chiqueirinho, então, que é muito usado para fazer depuração de programas, certo? Aqui tem outro exemplo de um programa também, só que aqui é um programa que só tem na função main, então não é um programa gráfico, tá? É um programa que usa printf, então a ideia é a mesma, né? Então o processo é o mesmo. Aqui eu tenho então duas variáveis i igual a 0, na declaração então já sei que o i aqui vai valer 0, o meu n eu não sei, na sequência n igual a 6, então eu venho aqui e boto 6 na variável n. E aqui eu botei um campo saída, que é bem importante, porque como eu tenho aqui um printf, então nessa caixinha aqui eu vou colocar tudo que o programa, tudo que o printf já colocou na tela para eu ver qual a resposta que já foi gerada até então. Certo? Começa o meu for aqui então. Nesse meu for, observe que não tem aqui inicialização, é opcional, tá? Não é obrigatório. Eu já botei aqui em cima o i começando em 0. Então, o i vale 0. 0 é menor que n, que vale 6? Sim. Então eu pergunto, i, percento 2. Qual é o resto da divisão de i, que vale 0 por 2? É 0. A divisão deu 0? Sim. Então o programa vai imprimir na tela o valor da variável i em um formato %d, que é um inteiro. Então aqui a saída e vai cuspir na tela 0. Aí o programa continua o processo, ele vai incrementar o i, que vai passar agora a valer 1. Pergunto se 1 é menor que 6, é. Aí eu pergunto, o resto da divisão de 1 por 2 é 0? Não, então não vai imprimir nada. Volta para cá, agora o i incrementado passa a valer 2. 2 é menor que n? Sim, então ele vai entrar no laço, o resto da divisão de 2 por 2 é 0, então ele vai imprimir agora 2. Então aqui ele imprimiu 0, agora ele imprime 2, e assim ele vai executando até que o meu laço é finalizado, certo? Então essa que é a ideia de usar o chiqueirinho. O importante é sempre executar o código linha por linha e com muita atenção, sempre atualizando a tabela, e quando precisar eu leio na tabela o valor da variável e sigo então a minha execução, certo? Então essa então é uma forma de fazer depuração com chiqueirinho. Voltando para cá então, já vimos então 2 exemplos, tá, de depuração com chiqueirinho, isso caso você não tenha uma depuração mais elaborada. E agora então vamos partir para um nível acima ainda, tá? Usando a própria IDE do CodeBlocks para fazer a depuração. Para fazer depuração usando o próprio compilador, então, antes de começar isso, temos que verificar então se o debugger está ativo. Então vocês vêm aqui no menu Settings, em Debugger, e você tem que botar então, como está aqui marcado em vermelho, qual é o caminho do depurador, tá? Então vai lá no Program Files, CodeBlocks, MinGW, então tem que botar esse caminho aqui, que é um arquivo que já veio quando você instala o compilador, então basta encontrar o arquivo e dar OK. Para fazer depuração no CodeBlocks é bem simples, tá? Você tem que ir no menu Debug, eu não vou poder mostrar aqui agora, porque aqui o programa que estou capturando não consegue mostrar os menus, tá? Então você tem que olhar aqui, tá? Então no menu Debug do CodeBlocks, vocês podem verificar ali em paralelo, você tem várias opções para fazer depuração. Tem um comando aqui Start, que é um F8, tem um comando Stop, tem um comando Run to Cursor, que é super importante, depois eu vou mostrar como é que isso funciona, e depois tem os passo a passo, tá? Como eu fiz antes aqui no nosso chiqueirinho, onde eu executo linha após linha, da mesma forma, aqui no CodeBlocks eu posso apertar o botão F7, que ele vai também automaticamente executando uma linha após a outra do código. E eu tenho aqui também o comando Step Into, que ele entra dentro de funções, tá? Senão ele passa uma função como sendo apenas uma linha, tá? Step Out, ele cai fora da função, e Alt F7, próxima instrução e outras coisas mais que vocês podem explorar.
Para fazer depuração no Code Blocks, então vou mostrar como é que faz já na sequência. E também tem um recurso bem interessante, que é o chamado The Watches, tá? onde permite vocês visualizar em tempo real o valor das variáveis. Tá? Então, para ficar mais fácil, vamos mostrar então como que isso funciona no Code Blocks. Vamos passar então para o Code Blocks. Tá? Já está aqui aberto então. Até eu comentei, então, antes, não estava mostrando aqui, tá? Mas então tem esse menu aqui de opções, a próxima linha, entrando na função, e essa aqui então é a janela da depuração usando o Watch, tá? Então tem teclas as mais comuns e outras teclas que vocês depois vão descobrir então no próprio editor. Passando então agora para o Code Blocks propriamente dito, vamos mostrar então como que isso funciona na prática, tá? Então aqui eu fiz aqui 2 programas, tal, que nós já fizemos lá atrás no Chiqueirinho, vou mostrar agora a mesma coisa aqui usando então a ideia do Code Blocks. Então olha só, aqui tem uma variável A, tem um printf, tem a variável f e assim por diante. Uma coisa bem comum, então, eu posso botar o cursor aqui na função, por exemplo, nessa função, aí vem lá em debug e tem a função que é o F4, né, que vai rodar até o cursor. Então olha só, no momento que eu rodar o teu cursor, aqui apareceu então uma setinha amarela que indica o seguinte, ó, o programa está executando essa linha aqui agora, tá? Linha A igual a 10. Para eu poder visualizar então o que está acontecendo, eu posso clicar sobre uma variável, no caso a variável A, aqui vai aparecer o menu e tem a opção Watch A. No que eu clicar aqui no Watch A, aqui infelizmente ele não está capturando, tá? Mas vou mostrar aqui então no PDF que vai acontecer. Vai acontecer o seguinte, ó, ele vai abrir então essa janela que está aqui embaixo, onde vocês vão poder acompanhar em tempo real o valor da variável f, o valor da variável n, da variável i, que são as variáveis que estão aqui, ó, a variável a, a variável f, a variável c, a variável i, a variável n, todas essas variáveis aqui, vocês vão poder então enxergar elas por meio dessa janela aqui do Watch, tá? Então a cada vez que eu apertar aqui um F7, que é um next line, ele vai então executando na próxima linha e vai então atualizando essa minha janela. Aqui no caso a variável C, como é um tipo char, ele mostrou aqui, ó, ela vale 120 em decimal e x se ela for então visualizada como um caractere, tá? Então ela mostra as 2 opções, tá? Então observe aqui em cima, tá aqui em cima a setinha amarela nessa linha aqui. Se eu apertar agora um F7, ele passa para o comando printf, que vai imprimir na tela alguma coisa, tá? E aí ele vai executando, e cada vez que ele executa, então ele vai mudando o valor das minhas variáveis na minha janela de Watch, tá? Só lembrando novamente, é essa janelinha aqui, né? Essa aqui, então ele vai modificando passo a passo a cada vez que for executando uma instrução, tá? Então isso que pode ser usado principalmente, tá, para programas que não são gráficos. Programas gráficos, como no caso da Camus, também dá o problema que, no caso do programa gráfico, tu não vai conseguir ter interatividade do programa rodando. Então, toda a parte de renderização para, mas vocês podem então executar linha a linha, passo a passo, entrando em funções, não entrando em funções e executando então e fazendo a depuração das variáveis. Lembrando, com o objetivo de encontrar um erro, tá? Descobrir por que está errado o programa. Se o programa funcionar de cara, não tem por que fazer depuração. Agora, se der um erro e não for trivial de encontrar, então é importante que vocês usem então esses recursos para poder fazer a depuração do programa, certo? Então, voltando para cá, então, só um pouquinho, então, aqui mostramos como é que faz a depuração, então, usando a ideia do Code Blocks. Então, só seguir então essas regras aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo então de fazer a depuração. Mais fácil do que fazer no Chiqueirinho, tá? Mas se você não tiver um compilador com interface gráfica, então o melhor seria usar o Chiqueirinho. Agora vamos partir para formas mais complexas de fazer depuração em programas, tá? Aqui agora eu vou mostrar então 2 técnicas que eu desenvolvi ao longo de muitos e muitos anos de programação que se aplicam para casos bem específicos, tá? Primeiro caso aqui, então, depurando com chamada busca binária, tá? O que é uma busca binária? Busca binária, eu acho que eu vou fazer depois, mais para frente, um vídeo mostrando o que é uma busca binária, assim, em termos de programação, mas por enquanto aqui, então, é o seguinte, tá? Vamos supor, então, que o programa,
ele trava assim de forma inesperada. Simplesmente está rodando, rodou, pá, o programa voa. Aí você fala assim, por que o programa travou? Por quê? Você sabe, né? Então, como é que se pode descobrir por que o programa travou? Esse programa pode ser um programa assim, muito grande, que lá está executando faz um tempão, e aí é super complexo de entender. Então eu criei uma solução bem interessante, tá? Vamos supor então que esse aqui é o meu código, tá? O código que eu estou executando. Então vou mostrar aqui na sequência. Olha só, então aqui está o nosso código, tá? Que faz alguma coisa, tem uma função render, essa função render chama outra função que faz alguma coisa, e assim por diante. Então, o que é uma busca binária? Binária, em programação, uma busca binária é tu quebrar o problema em dois, tá? Então temos aqui então o nosso um conjunto de dados, um array, uma função, e eu vou quebrar ela no meio. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, a ideia é eu botar um comando return para que o programa execute somente a metade do código. Ou seja, toda essa área aqui marcada é o meu programa. Se eu botar um return bem aqui no meio, tá? No meio do programa, então vou mostrar como é que ficaria isso aqui, tá? Aqui está o meu código, eu acho aqui mais ou menos o meio, venho aqui e escrevo simplesmente return, tá? Nesse momento, o que vai acontecer? Com o comando return aqui, todo o código que está daqui para baixo não vai mais ser executado, tá? E aí o que acontece com isso? Se o programa não travar mais, o que significa? Significa que o erro estava na parte de baixo. Se o programa ainda travar, significa que o erro estava na parte de cima do meu código. Então eu quebrei o código no meio, tá? Suponha que o programa travou na parte de cima do meu código. Ainda travou. Então o que eu faço? Na minha busca binária, então eu sei que essa metade branquinha aqui não está causando travamento, mas está no começo do código. Então eu pego o meu return aqui e vou botar o return mais para cima, para que ele, que eu faça o quê? Para que eu faça uma busca binária nessa metade que sobrou. E aí, se o programa travou, é porque o erro estava aqui em cima. Se não travou, é porque o erro estava logo após. Então, com isso aqui, então, eu faço o quê? Eu tenho um problema, quebro ele em dois. Depois, a metade da metade, a metade da metade da metade, e em poucos, 3, 4, 5 returns, vocês vão achar, o erro está nessa linha de código aqui. E aí vocês vão ver com atenção e vocês vão encontrar qual é o problema, tá? Então isso é o que eu chamo então de depuração com busca binária, tá? Lembrando, né, isso aqui se aplica para problemas que travam de forma assim desconhecida, tá? Programas grandes, tá? Então aqui fiz um programa assim que não tem nenhum erro, mas só para mostrar então como que vocês vão colocando o return no meio até localizar qual linha de código que está problemática. E não leva mais do que 1 minuto, tá? É muito rápido, metade da metade da metade, vocês chegam na linha que é a problemática de forma assim bem rápida, certo? Então vimos mais uma forma. Então só sumarizando, né? Então nós já vimos uma depuração que imprime texto na tela, ou muda a cor, imprime a figura, ou com printf. Vimos o chiqueirinho, que é bem aplicável para problemas que vocês não têm, por exemplo, compilador e querem depurar um código. Com o debug de code blocks ou de outro compilador que vocês estiverem usando, que é muito prático para encontrar problemas. A busca binária, também é uma solução que eu desenvolvi, que é muito prática quando você tem problemas graves. E a última aqui, que é com o uso do mouse. Essa aqui é mais maluca ainda, tá? Olha só, eu já usei ela várias vezes, tá? Para problemas de que tipo? Problemas desses tipos aqui, por exemplo. Primeiro, são programas gráficos bem pesados e são programas que são recursivos, tá? Que usam funções recursivas que são, quem já programou sabe como é complexo. Eu vou fazer mais na frente, tá? Módulos sobre funções recursivas e uma delas vai ser inclusive aqui um programa para gerar um labirinto, tá? Eu fiz isso aqui faz uma semana, então a ideia depois é transformar isso aqui em mais um módulo do curso. E para poder fazer esse meu programa aqui, assim também como para fazer aqui um programa que cria um terreno com uma malha triangular e irregular, como vocês podem ver aqui, então isso aqui é aplicado para computação gráfica 3D, para jogos, para criação de terrenos. O
que usa então soluções recursivas para fazer um refinamento de malhas, tá? São soluções bem complexas de trabalhar. Quando se trabalha então com esses dois tipos de problemas, que são problemas complicados de se entender, de se depurar, qual solução então que eu cheguei e elaborei para depurar esse tipo de programa, tá? Se eu botar simplesmente um printf, ele vai imprimir na tela 500 mil números e não vai dar para entender nada. A mesma coisa aqui ou a mesma coisa aqui, tá? Então a solução que eu adotei foi usar o mouse. Para que isso, tá? Eu vou mostrar aqui agora então o programa executando, no caso aqui esse do labirinto, para mostrar como que ele funciona. Em algum momento eu vou imprimir de formas convencionais, com printf, com text, ou com color, ou de alguma forma assim, eu vou imprimir alguma informação, mas em um momento específico da execução do meu programa, tá? E como que eu sei qual é esse ponto específico, tá? Então olha só, vamos mudar aqui para o Code Blocks então, de novo aqui, vamos fechar aqui a nossa depuração, e vou ativar então aqui o meu projeto do labirinto, tá? Aqui dá um debug, dá um stop debug, agora sim, agora eu posso vir aqui, ativar aqui o labirinto, e vou rodar o meu labirinto, tá? Então olha só, esse aqui então é o programa do labirinto, vamos mostrar aqui um pouco maior, tá? É um programa então que gera um labirinto, a entrada está aqui embaixo, como vocês podem ver, e a saída está aqui em cima, como vocês podem ver, tá? Então tem sai aqui em cima e entra aqui embaixo. Para depurar isso aqui, ele é bem complexo, então olha só que solução que eu adotei aqui, tá? Eu uso a coordenada do mouse, ou seja, quando o mouse está aqui bem na esquerda, ele não desenha nada, tá? Quando o mouse começa a andar para a direita, eu vou fazendo com que o programa gere um pouco mais do labirinto, ou um pouco mais do meu terreno, ou um pouco mais da minha recursão, para até que chegue num ponto assim, por exemplo, quero depurar exatamente essa região aqui, ó, onde está o mouse aqui nesse momento. Então, eu vou movendo o mouse para a direita, e no momento que ele pintou aqui, então nesse momento, que eu vou fazer o seguinte, ó, nesse momento em que eu vou perguntar assim, ó, se a coordenada do meu mouse é igual a um contador, esse contador ele vai incrementando 1, 2, para cada pedacinho aqui do meu maze que ele vai gerando, ele vai incrementando 1, 2, 3, 4. Se o contador chegar na posição que representa a coordenada do mouse, então ele vai imprimir um monte de informação, por exemplo, só de informação que está nessa região aqui que eu marquei de mouse, ou só nessa região aqui. Então, visualmente, você consegue, quanto mais move o mouse para a direita, maior incrementa a variável mx, e aí, consequentemente, ele vai gerar mais parte do labirinto, ou vai renderizar mais informações do meu terreno, mais áreas, entendeu? Então, com a interação do mouse, como vocês podem então ver aqui, né, vamos voltar para cá, então olha só, quando o mouse está bem na esquerda, ele não processa nada, ó, não faz nada. Quando o mouse começa a andar para a direita, ele vai girando mais e mais região do meu labirinto. Quanto mais o mouse vier para a direita, ó, até chega uma hora que pintou tudo aqui, então aqui não sobrou nada. Se eu voltar um pouquinho para trás, vocês vão ver então que bem aqui, ó, nessa região aqui, está o mouse aqui agora, que é uma das últimas regiões que ele está processando. Então com isso, você pode, então, nesse momento aqui, imprimir aqui no console informação do quadrante, da região, quanto vale o vizinho de baixo, quanto vale o vizinho de cima, e aí você consegue então, de forma rápida, fazer então uma depuração daquela parte do programa. Então isso se aplica para, como comentei, geralmente funções recursivas, são funções bem mais complexas vocês vão ver, tá, quando for implementar, de chegar na posição específica da recursão, tá? E isso então, a aplicação, então é isso aqui, ó, funções de terrenos, refinamento de terrenos, funções de labirintos, funções de, sabe lá, jogos para jogar damas, jogar xadrez, funções recursivas em geral, que você precisa entender como que está a solução em um local bem específico, tá? Então, a melhor solução que usei até hoje, então, é usar, então, essa minha variável aqui do meu mouse. Em termos de implementação, como é que isso fica, né? Então, basicamente, vindo aqui para o código, nós temos, então, uma bica, só mostrar bem de forma superficial, tá? Na função main, então,
aqui na função, ó, em algum momento aqui no meu código, se um contador, que a cada vez chama a função para girar mais um pedaço do mês, quando chegar na coordenada do mouse, então aqui eu vou imprimir um monte de informação, que é o que aparece lá no console, né, como vocês podem ver aqui na Canvas, né, aqui, ó, como vocês podem ver aqui no console da aplicação, só está imprimindo essa numeração no momento que ele pintar um pedaço a mais do meu labirinto. Então, essas informações são informações bem importantes que eu botei aqui, então, para entender quanto vale a coordenada do x, coordenada do y, outra informação a mais que eu quero. E na função do mouse, então, né, indo lá direto na função do mouse, aqui, então, o meu mx, que no caso é 2 vezes a coordenada do mouse, porque só a coordenada do mouse era muito pequena para conseguir varrer girar todo o meu labirinto. Então, se tem labirintos maiores, com bem mais células, só muda um parâmetro, então eu posso multiplicar aqui o x vezes 2, ou também posso usar informação do y, então no eixo vertical vezes 10 e x mais 1, então mais precisão no x, e quando move o mouse no eixo y, tem mais alcance na hora de renderização. Tá? Então são ideias que vocês podem usar, brincar então com x e y aqui, para localizar pontos bem específicos de uma solução que está no problema, que está errada, para você entender então como que as variáveis estão se comportando naquela região. Então são a melhor solução lá em 30 anos de programação que eu tenho para localizar problemas de depuração de programas, como nesses dois casos aqui, né, de aplicativos, que são os dois, no caso, são recursivos. Certo? Então, como exercícios agora para esse módulo, então, eu sugiro então, que vocês peguem lá do módulo 5, né, que nós vimos lá, então, 2 exemplos do comando break contínuo, e façam depuração então, desse código, usando o depurador do CodeBlocks, o próprio chiqueirinho para fazer na mão, ou então o recurso de mouse, né, que ele você pode então, limitar quantas vezes que os laços vão executar pela coordenada do mouse, imprimir na tela então uma sequência. Para esse problema aqui, então, a sequência era 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, né? E assim por diante. Então, para testar, até mais fácil que em vez de chamar a nossa função hipotética imprime, usar a função printf. Ali imprime no console e vocês podem ver, então, como a informação está saindo, se a informação está correta ou não, tá? Então, usar, então, aqueles 2 exemplos e depois outros problemas a mais que vocês têm dificuldades, então vocês podem usar um desses várias soluções então, que eu mostrei aqui, então, para permitir a depuração. A mais rápida é com printf. Para coisas mais complexas aqui, para coisas mais complexas ainda isso aqui, e para problemas que realmente são super complexos, as 2 soluções de baixo. E como vocês viram, então, todas elas são super práticas, super rápidas de sentar e usar. Aí depois, claro, dependendo do problema, mesmo assim ainda pode ser bem complicado encontrar qual é o problema, tá? Mas sem depuração, aí sim, aí fica praticamente impossível, tá? Então esse é o nosso módulo 6, então, que é super importante, que vocês vão usar ele em todos os demais módulos no passado e módulos futuros que nós vamos ver aqui no nosso curso de programação, então, certo? Então, próximo módulo, então, vai ser arrays, vamos manipular, então, mais dados e também lá nós vamos precisar, então, depurar programas para entender o que está certo e o que está errado, principalmente quando tem erros, né, que eu quero identificar qual é o problema. Certo? Então, com isso, então, fechamos mais o nosso módulo 6 do curso de programação. Até o próximo.